No vídeo de hoje, o Atlético voltando vivo na Sul-Americana. Tem tudo para chegar à decisão. Temos que falar de arbitragem e temos que falar de Hulk. É um assunto muito importante nessa semana. Não se descarta um ídolo desse jeito. Saída de jogador de clube é a coisa mais normal do mundo. Jogadores vão e vêm, né? Agora, um ídolo precisa ter alguns passos diferentes numa possível saída. É outro tipo de conversa. Acho que a gente tem que ter essa conversa hoje aqui. E vamos falar da primeira semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing. O que esperar do jogo desta noite no Maracanã? Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa quarta-feira para todo mundo. Golcase, uma linha oficial de produtos do seu clube do coração. Você vai estar ajudando o seu clube e vai estar presenteando quem você ama. Pode dar pro seu pai de presente uma garrafa térmica, um copo de cerveja. Agora voltou a tampa do copo Vibe, hein? Você pode presentear com capinha de celular, tem a promoção, né? Você leva duas, paga uma, personaliza, põe o nome, vai com o escudo do grande time do Brasil que você torce, que seu pai torce, enfim, tem de todos os grandes do Brasil. Então vai lá na Golcase, o QR Code tá aí, o meu cupom GOLJORGE te dá um desconto legal na hora que você fechar a compra. Não esquece, tá? Na hora que for fechar a compra, usa o cupom GOLJORGE na Golcase, que é parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem, vamos para mais uma quarta-feira, mais um dia no país da falta da interpretação de texto do que é dito. Essa é a nossa vida. Vamos lá. Eis a nossa missão. Vamos falar do Atlético. Vamos falar do Atlético, que a gente ganha mais. Vamos falar do que rolou ontem no Equador. E evidentemente que a gente tem que falar do Hulk e dedicar um capítulo especial para o Hulk daqui a pouquinho, por tudo que aconteceu nos últimos dias e pela participação dele importante a partir do momento que entrou, inclusive contribuindo diretamente para o empate do Atlético ontem contra o Del Valle. Mais uma vez, apesar de um contexto complicado, delicado, difícil, o Atlético volta para casa vivo na Sul-Americana. Está a uma vitória simples, por 1-0, de conseguir a vaga para a decisão da Copa Sul-Americana. Eu acho que isso é um feito diante de tudo que o Atlético está vivendo esse ano, desse caos administrativo completo que o Atlético vive em 2025, com uma SAF que cometeu muitos erros, que descumpriu várias promessas, um Atlético que esse ano, por exemplo, teve jogador entrando na justiça, mandando notificação extrajudicial, se despedindo, tô indo embora porque não me pagam. Aí não, fica, calma, fica, tem bolo, fica aí. Aí o cara fica. Então, apesar disso, o Atlético está a um passo de mais uma final internacional. Também apesar da baixa pontuação no Campeonato Brasileiro. Isso também precisa ser dito e é preocupante o momento do Atlético, porque o Atlético tem 33 pontos e o primeiro time da zona de rebaixamento tem 31. Nessa altura do campeonato no ano passado, a distância do Atlético para a zona de rebaixamento era de 8 pontos. E o Atlético na última rodada quase caiu. Então, apesar de tudo isso, né, algo positivo se enxerga na campanha do Atlético na Copa Sul-Americana, com o time que resistiu, saiu vivo do jogo contra o Del Valle. O Sampaoli ontem, ele manteve a linha de 3 zagueiros, então tinha o Juan, tinha o Vitor Hugo e tinha o Alonso. E aí, ele, do meio para frente, ele botou Arana, Alan Franco, o Gabriel Menino, e aí a gente tem que falar do lance do Gabriel Menino, porque o lançamento longo para o mercado, no lance do pênalti para o Del Valle, é nas costas do Gabriel Menino. Ainda tinha Scarpa, Bernard, Rony, então você tinha o Gabriel Menino improvisado na lateral direita. No segundo tempo até entra o Natanael e dá um pouco mais de consistência ali. Mas o lance é nas costas do Gabriel Menino, esse lançamento para o mercado. E aí temos que falar do pênalti, temos que falar da penalidade. Na minha opinião, eu sei que tem opinião para um lado e para o outro, né? Tem gente que acha que foi pênalti, que vê o empurrão, tem gente que acha que não foi. Eu não vejo um empurrão claro, com intensidade suficiente para derrubar o jogador do Del Valle. Mas algo que eu sempre digo aqui, o defensor atrapalha o atacante. Ora, o defensor está ali, vou repetir ipsis literis a frase que eu uso aqui, tá? O defensor está ali para, no limite da regra, atrapalhar o atacante na missão de fazer o gol. Meu Deus do céu, a função do defensor é essa, atrapalhar, impedir, no limite da regra.
Ele não pode dar uma porrada no cara, porque senão é falta. Mas se ele coloca o corpo próximo ao corpo do atacante, e isso faz com que o atacante não tenha o equilíbrio necessário, sem carga, tá? Não tô falando de carga, não tô falando de tranco, não tô falando de nada. Eu tô falando de disputa por espaço. Você foi lá e aí o cara vem e chuta a tua perna. É papel, é a minha visão, tá? Não tô dizendo que é a visão mais certa do mundo, não. É a minha visão. É só uma visão. Acho que é o papel do defensor. Acho que o defensor tá ali pra isso. E aí o árbitro marcou o pênalti. Aí o VAR chamou. Pior de tudo é que o VAR chamou. Bonitão, vem cá, porque assim, não é pênalti isso aí. Ele vai lá, olha e mantém. E mantém um pênalti pro Del Valle. Eu achei um absurdo a marcação desse pênalti. Minha opinião. Você pode discordar à vontade nos comentários ou concordar com essa opinião. Bom, aí gol do Del Valle logo no começo do jogo. É um gol muito cedo. Aí o Del Valle o que faz? Fica com a bola aí, Atlético. Beleza, fica com a bola aí que eu vou controlar aqui esse 1-0, né? Eu sei que vocês vão vir pra cima, eu vou me defender e tudo mais. E aí qual é o problema do Atlético? É a falta de eficácia, são as oportunidades perdidas, é o Rony desperdiçando chance. Outro jogo ruim do Rony. O Atlético precisa avaliar seriamente a continuidade do Rony pro ano que vem. Seriamente. Não, assim, é um jogador que não entrega de acordo com o que recebe. Não rouba o clube, né? Vão pro bingo do canal. Já falei quantas vezes que o Rony não rouba o clube. Não rouba clube nenhum. Mas não entrega de acordo com o que ganha. Produção, abaixo. Sempre abaixo. E aí você tinha Bernard e Scarpa tentando alguma coisa. Primeiro tempo teve um chute na entrada da área do Scarpa. Teve uma chance, acho que é a melhor do Atlético do final do primeiro tempo, com o Bernard, com a defesa do time equatoriano já mais exposta naquele momento. E aí vem o segundo tempo. Aí entra o Natanael, como eu já disse, no lugar do Gabriel Menino. Dá uma consistência, o Atlético melhora um pouco no aspecto defensivo. E o Del Valle vai tendo oportunidades de fora da área, porque era altitude, né? Aí o Del Valle falou, beleza, eu vou começar a sapatar aqui, porque o jogo é na altitude, e vambora. E o Del Valle ia experimentando, o Atlético ia se defendendo ali no segundo tempo. Aí o Bernard tem uma outra chance, uma outra oportunidade no começo do segundo tempo. E depois o Atlético fica mais ofensivo com as mudanças do Sampaoli. Aí vem a galera, aí vem Hulk, aí vem Biel, vem Caio Paulista, vem Dudu, que acaba fazendo gol. E o Atlético passa a ter mais volume ofensivo a partir dessas modificações, metade ali do segundo tempo, feitas pelo Sampaoli. Teve um lance com o Hulk na área, né? Muita gente está enxergando ali um pisão do jogador do Del Valle. Eu sou muito sincero para vocês, assim, não é questão de muro ou não. Se eu tenho a sensação, se eu tenho alguma certeza, vou lá e dou minha opinião. Eu não consigo ter convicção sobre esse lance do Hulk. Ele não me dá a sensação de um pênalti claro, de um erro claro da arbitragem, como foi o lance do Del Valle. Esse eu achei um escândalo. Sim, o cara dá pênalti naquilo ali é uma loucura. O lance do Hulk, né, tem o pisão, aí tem uma questão do Hulk que já tá dobrando ali a perna. É mais difícil, é um lance muito mais difícil do que o lance do pênalti que ele deu pro Del Valle. Não tenho certeza absoluta se foi pênalti naquela jogada. E aí, nos acréscimos, aí nós vamos entrar no assunto Hulk, vamos falar dele, vamos falar do super-herói do Galo, como o Mário Caixa gosta de dizer. O Hulk faz a jogada, assistência de número 50 do Hulk com a camisa do Atlético. O Hulk faz a jogada, dá o passe dentro da área, e o Dudu empurra para a rede, empata o jogo para o Atlético. Um resultado excelente, extraordinário, diante de um time que tem projeto de futebol. Independiente Del Valle não está aí à toa. É um clube que tem um projeto de futebol bem desenhado e bem executado. E o Atlético na Arena MRV tem todas as condições de fazer o seu resultado. Então nós estamos falando de caos no entorno, péssima campanha no Brasileiro. Aí nos fatores do jogo de ontem você tem chuva, você tem um pênalti mal marcado pela arbitragem no começo do jogo, você tem altitude, você tem uma série de elementos complicados para o Atlético na noite de ontem. O Atlético superou tudo isso e trouxe para casa um empate muito bom, muito bom. Ah, mas tá jogando no nível... Não. Tá longe, assim, futebol do Atlético, performance, tá longe do que esse time pode fazer com as peças que tem. Não é um elenco maravilhoso, mas ainda está bem abaixo do que eu acho que pode atingir.
Mas nós estamos falando da Sul-Americana. A gente está falando do segundo escalão da América do Sul. É possível vencer a Sul-Americana nesse contexto que o Atlético vive hoje. E lembre-se, a Sul-Americana da vaga da Libertadores, porque pelo Campeonato Brasileiro esquece, não tem a menor chance. Então o Atlético tem esse caminho. O Atlético está a 2 jogos de, apesar de tudo, jogar uma Libertadores em 2026. Né? Então é realmente um resultado para se comemorar, sem dúvida alguma, diante de toda a situação difícil que o Atlético vive. Agora, tem que pontuar na Série A. Tem que pontuar, não pode ficar nessa distância tão curta da zona de rebaixamento. Tem que criar uma operação salvação Série A. Porque assim, ano passado não focou em 2, Copa do Brasil e Libertadores, e foi para a final nas 2. Você tem 2 frentes aí. Você tem que focar no título da Sul-Americana e na sobrevivência. E na boa, clubes são feitos para ganhar títulos, a prioridade sempre deve ser campeão. Tá, dependendo do contexto. Acho que a prioridade nesse momento, beleza, show, vamos festejar a Sul-Americana, pô, pode ser campeão, maravilha, mobilização pro segundo jogo semana que vem, show, mas tem que ter uma mobilização maior ainda pro Campeonato Brasileiro, porque a queda para uma segunda divisão despenca a receita, o clube perde relevância, é uma desgraça jogar a Série B. Aí você vai jogar no horário antissexo da sexta-feira às 9h30 da noite. Olha que coisa linda, sexta-feira, 9h30 da noite, Atlético e Operário, Atlético e Cuiabá. Nossa, a marca se esconde, as pessoas não falam da Série B, as pessoas aí olham lá, lembra do Santos na Série B? Aí a galera vinha dizer, o Santos estava em primeiro, né? Nossa, mas não entendo, né? Como é que a torcida tá criticando o Carille porque o Santos está em primeiro, tá liderando, vai subir, por quê? Porque ninguém assistia a porra do jogo, porque ninguém quer ficar na sexta-feira, 9h30 da noite, vendo a Série B. Não tem relevância. Cair pra Série B é uma desgraça que o Atlético tem que evitar de qualquer jeito. E sobre o Hulk? Eu acho que nem vou me alongar tanto nesse assunto, não. Até falei um pouco disso ontem lá no Redação Sport TV. Pega a trajetória do Hulk no Atlético, nós estamos falando de um cara que está há 5 anos, sempre no alto nível, sempre decidindo, ganhando troféus, sendo um dos maiores ídolos da história do clube. Nós não estamos falando de um cara qualquer, nós estamos falando de um cara gigantesco para o Atlético. Falo como figura, né? De porte também é. Não à toa tem o apelido de Hulk. Gigantesco, gigantesco. Então, um cara como esse, no momento de uma eventual saída, você precisa tratar com um carinho diferente. Pô, Jorge, mas não todo mundo tem que ser tratado igual? Não, todo mundo tem que ser tratado na base do respeito e do profissionalismo. Agora, com o ídolo, o cuidado ele tem que ser maior. Ainda maior. Porque você está falando de uma bandeira, você está falando de um cara que trouxe muito, agregou muito para a instituição e que provoca no torcedor do Atlético um apego afetivo diferente dos demais. Então, assim, com todo respeito, o dia que acabar a relação do Scarpa com o Atlético, o dia que acabar a relação do Arana com o Atlético é uma coisa. O dia que acabar a relação com o Hulk é outra. O Hulk está em outro tamanho, em outro patamar, em outro lugar na história do Atlético Mineiro. Então eu acho que seria muito ruim tratar o Hulk dessa forma, descartando como um produto que já não tem mais a mínima validade. Eu acho que seria um erro. Acho que seria um erro. Vamos ignorar o enfraquecimento do elenco do Atlético para 2025? Vamos ignorar? Mas pô, como é que pode, né? O Hulk ano passado jogou pra caramba. O Atlético chegou em 2 finais. Tinha o Paulinho. Não tem mais. O elenco perdeu força. O caos administrativo, que a gente abordou no início do vídeo, interfere. Uma SAF perdida. Perdida. E cada coisa que tá saindo sobre essa SAF, hein? Meu Deus do céu, do arco da velha, hein? Rapaz do céu. A polícia batendo aí. Meu Deus do céu. Tomara que nada disso seja verdade. Então, pô, aí você vai botar tudo nas costas do Hulk. Ele vai pagar essa conta? A primeira temporada de oscilação o Hulk vai parar no banco em um ou outro jogo, né? Vive um momento mais difícil. Na primeira, depois ele te entregar 4 temporadas sempre, salvando a pele. Ah, não, agora descarta, não serve mais. Sim, na boa, eu acho que o futebol tem que ter sempre uma análise profissional, muitas vezes fria, muitas vezes dura, mas, pô, é ídolo, sabe? Ídolo ocupa um lugarzinho diferente. E eu acho que seria um erro. Eu acho que seria um erro abrir mão do Hulk. Eu acho que o Hulk, num contexto mais favorável, ainda pode entregar muito ao Atlético em 2026. Mas o Atlético precisa se preparar
para que o Hulk possa ter o seu nível atingido. É isso aí. Muito bem, vamos falar de Flamengo e Racing. O que a gente pode esperar para o jogo de hoje no Maracanã? Vou narrar esse jogo hoje na GE a partir das 7h30 da noite. Temos 2 horas de pré-jogo e a bola rolando às 9h30 para a primeira semifinal da Libertadores. A gente vai mostrar o confronto inteiro. Mostra a ida hoje e a volta quarta-feira que vem lá em Avejaneda, na Argentina. O Flamengo está vivendo a expectativa pelo Léo Ortiz. Ele que saiu machucado no Maracanã no último fim de semana, está fazendo um trabalho intenso de recuperação. Se não jogar o Léo Ortiz, vai jogar o Danilo, ao lado do Léo Pereira. E aí o restante do time é o mesmo do fim de semana, né? Então é Rossi, Emerson Royal, que foi bem no domingo. Gostei da partida do Emerson Royal. Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Samuel Lino do outro, Pedro por dentro. Esse é o time. Esse time é mais do que capaz de ganhar do Racing, eu não tenho a menor dúvida. Sim, menor dúvida. Mas tem componentes desse jogo que são um pouco diferentes do domingo, né? É outra decisão. Domingo foi uma decisão contra o Palmeiras. Hoje é uma outra decisão. Mas uma decisão que tem um outro perfil de um adversário que obviamente vem para explorar o que os times sul-americanos têm de melhor contra times brasileiros, além da qualidade, quando tem a qualidade com a bola no pé, que é o lado psicológico, o lado mental. Arrastar o jogo para uma faixa mental onde o Flamengo não se sinta tão confortável, onde o Flamengo perca a paciência com a bola, perca a paciência com o cenário do jogo e a arquibancada não inflame. Porque esse é um ponto também. No domingo, a participação da torcida do Flamengo foi muito intensa na arquibancada contra o Palmeiras. Eu vi rubro-negros dizendo, ontem mesmo estava conversando com alguns rubro-negros falando, caramba, fazia tempo que a gente não via. No nível que foi domingo de apoio, mobilização, canto, bandeira, visual, foi incrível. E é óbvio que o Racing vem para minar isso também. Se ele vem para picotar, irritar, não deixar o Flamengo jogar, usar da catimba, contar com a conivência da arbitragem, aí você vai criando aquele ar de irritação dentro do Maracanã, o que é ótimo pro Racing. Eles vêm para não deixar o Maracanã inflamar, eles vêm para não deixar o Maracanã explodir, eles vêm para não deixar o Flamengo fazer o que ele gosta de fazer nos primeiros minutos do jogo, que é fazer aquela pressão. Domingo ele não conseguiu, ele só saiu da pressão do Palmeiras com 10 minutos, porque o Palmeiras começou em cima, teve 3 escanteios, teve lá a história do pênalti não marcado, teve tudo, aí o Flamengo na qualidade, na primeira escapada, foi eficiente. E o Flamengo vai precisar ser eficiente demais, porque ele só sofreu o que sofreu contra o Estudiantes porque ele não foi eficiente no Maracanã. Porque ele faz 2 gols com 8 minutos, tem outra série de oportunidades do primeiro tempo, o primeiro tempo onde tranquilamente ele poderia vencer por 4-0, assim, tranquilamente, e acabar com o confronto, e ele não consegue. Aí na reta final tem toda aquela confusão com a arbitragem, os caras fazem um gol, e aí vira o inferno que virou o segundo jogo. E não fosse um impedimento nisso aqui, ó, um passinho, o Flamengo estava eliminado da Libertadores em La Plata. Então vai precisar fazer o resultado hoje. O Flamengo já pagou o preço em outros momentos. Contra o Estudiantes quase pagou, mas contra o Olímpia já pagou, contra o Peñarol já pagou. Preço de um primeiro jogo onde ele não consegue ser eficiente. Então ele vai precisar lidar com essa catimba do Racing. O Racing, ele é um time que hoje se destaca no futebol argentino, é um time que há 10 anos começou um processo de reestruturação, tem o Milito hoje como presidente, um cara muito identificado com o clube, o Gustavo Costas também, torcedor do Racing, o treinador, muito identificado com o clube, então o Racing foi buscar nas suas raízes a solução para os seus problemas e faz uma temporada brilhante mais uma vez. Se você comparar com o Boca e River, então, o Boca que é uma bagunça hoje administrativa, uma zona, e que caiu na o Boca caiu na pré-Libertadores, galera. O River caiu nas quartas, também ficou distante, caiu para o Palmeiras. Então o Racing é aquele que hoje tem o melhor trabalho do futebol argentino. Então o Flamengo não está pegando
um adversário qualquer. Não é aquela coisa, porque o mata-mata tem isso, né? Às vezes você vai lá e, caramba, como é que esse time tá aí, hein? Do nada ele tá numa semifinal. Não. O Racing foi campeão da Sul-Americana no passado. Tem uma construção sendo feita aí do trabalho do Gustavo Costas. Ele foi campeão da Recopa Sul-Americana esse ano e ganhando essas finais de brasileiros, né? Ele ganha a Sul-Americana em cima do Cruzeiro e ele ganha a Recopa 2025 em cima do Botafogo, do atual campeão da Libertadores. Então, tem uma construção, não tem nada por acaso. Não tem nada por acaso. E o Flamengo também vai pagar o preço de ter que decidir fora de casa pelos erros que cometeu na primeira fase. Derrota para o Central Córdoba e tudo aquilo. O Flamengo acabou sendo o segundo colocado do grupo. Vai decidir em Avejaneda. Então tem que fazer o resultado no Maracanã. Pô, é difícil, é o que a gente sempre fala, né? Sabe o que me parece esse cenário? Me parece um contexto, assim, como se, muito mal desenhando, só pra você entender. É como se o Flamengo tivesse perdido o primeiro jogo por 3-0 e hoje ele tivesse a obrigação de fazer 3, pelo menos, ou 4. Só que não teve o primeiro jogo ainda nesse caso. E o que a gente sempre diz? Pô, uma coisa é você fazer os 3 naturalmente, outra coisa é você ter a obrigação de fazer os 3, você entra mais pressionado, é mais difícil psicologicamente, não é verdade? Eu acho que o Flamengo vive um pouco desse cenário sem ter tido o jogo de ida. Uma obrigação, entre aspas. Pô, nós precisamos fazer uma margem boa. Precisamos fazer 3 gols pelo menos, que 2 já é meio apertado. 3 gols pelo menos. Pô, mas como é que a gente vai fazer isso? Não é tão simples. Não é tão simples. Agora, qualidade o Flamengo tem para isso. É o melhor elenco da América. É o melhor elenco do continente. É óbvio que o Flamengo individualmente é melhor do que o Racing. É óbvio que se o Flamengo tiver hoje o Pedro repetindo 60% do que fez no domingo, nossa mãe, já vai ser uma enormidade, já vai ser um passo muito importante para pensar numa classificação. Mas é isso, é controlar os nervos, é saber jogar o jogo e tomara que a arbitragem se comporte da melhor forma. Hoje é o Jesus Valenzuela, árbitro venezuelano, que apita o jogo no Maracanã. Vamos ver se ele será conivente com a catimba, com a cera, o jogo fica 8 minutos parado, ele dá 2 de acréscimo, aquelas manhas de Libertadores que a gente já conhece. Mas o Flamengo tem futebol suficiente para passar por essas manhas de Libertadores na noite de hoje no Maracanã. Eu acredito nisso, continuo acreditando numa final brasileira e vou lá pro Maracanã narrar esse jogo na GETV. Nos vemos às 5h30 da... 5h30 nada. 5h30 nós já estamos lá. Mas às 7h30, a hora que a gente abre a live e a bola rolando às 9h30. GETV ao vivo com imagens. Eu narro, Luana Maluf comenta, ao lado do Bruno Formiga. No campo nós vamos ter o Fred, a Mário, Balada, o Rafinha vai estar com a gente, ídolo, campeão no Flamengo, Sofia Miranda, Jordana Araújo, estamos com o time completo hoje no Maracanã. Beleza? Nos vemos então na semifinal da Liberta e amanhã estamos aqui para trocar ideia de novo. Será, rapaz, que amanhã eu volto cedo para São Paulo? Talvez atrase um pouquinho amanhã, mas vai ter. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira, não, boa quarta-feira, sempre perdido nos dias. Boa quarta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!